Graças e paz, irmãos, tudo bem? Depois de um tempo sem vídeos, né? Quero voltar aqui para falar de algo especial pro seu coração. Nesse momento, acabei de chegar em casa. Hoje é 24 de dezembro, um dia antes do Natal aí, data aí popularmente comemorada e conhecida aí por essa data, para lembrarmos do verdadeiro sentido do Natal. Claro que é uma simbologia, mas é a data que nós escolhemos para lembrar. E hoje eu estive reunido na casa de um grande amigo, fazendo companhia para ele fazendo companhia para mim também, e alguns irmãos estivemos reunidos e eu quero compartilhar uma palavra que eu compartilhei com eles e rendeu um bom assunto. Em Lucas capítulo 2, no verso 6 ao verso 7, ele vai nos trazer algo interessante, algo muito importante para nós, que diz assim, ó, no Lucas 2, no verso 6 ao 7. E aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Eu quero trazer esse episódio para lembrar um pouco do nascimento de Jesus. Mas antes da gente entrar nesse momento do texto, vamos lembrar um pouco do que estava acontecendo antes. Então, nós temos a situação de Maria sendo avisada por Deus, através de um anjo, que ela estaria grávida do Messias, do Salvador, e seria uma gravidez milagrosa, onde não seria resultado da relação normal de um homem com uma mulher, mas seria uma gravidez milagrosa através do Espírito Santo sobre Maria. Só que muitas vezes nós falamos ressaltamos sim o nascimento de Jesus e a importância desse acontecimento, mas tem um acontecimento pouco lembrado e pouco exaltado. Nós falamos do nascimento de Jesus, mas nós esquecemos de ver que Deus, ele se preocupou em salvar algo no dia do Natal ou no período até o nascimento de Jesus. E aquilo que Deus se preocupou em salvar, em resgatar, foi o casamento e a família. Deus literalmente salvou um casamento para que Jesus viesse a nascer. Ele salvou o casamento de Maria e José. Porque o que acontece quando Maria recebe a notícia de que vai ser mãe e ela conta para José, isso causa, no primeiro momento, um afastamento entre eles, porque José, ele reluta no começo. Eu creio até que José, com muita humildade, ele, claro, não entendeu, mas ele entende o lado de Maria, mas então ele cogita deixá-la para que então ela não viesse a ficar mal falada. Ele iria abandonar Maria para evitar qualquer falatório. Ele se preocupa com aquilo que as pessoas em volta pensariam da situação de Maria. E ele então pensa em deixá-la. Se ele tivesse feito isso, haveria mais um relacionamento quebrado, haveria mais uma família disfuncional, uma família como muitas outras que nós conhecemos, com uma mãe, né? Ou famílias com um pai, ou famílias hoje, de todas as formas que nós imaginarmos. Mas ali a gente tem que entender que estava para acontecer mais uma família rachada. Porém, Deus evitou isso, porque Deus então manda um anjo até José. E esse anjo fala com José, explica e mostra o que ele deveria fazer. Confirma o que Maria disse. E segundo, ele alerta José para sair de onde ele estava e ir até Belém. Olha só, que coisa, né? Magnífica. Deus salvou o casamento de Maria e José. Ele salvou uma família, porque ele queria que Cristo crescesse numa família com um pai, com uma mãe. Deus, ele
salvou uma família, Ele pode salvar a sua família. Ele veio aqui para salvar a minha família. A mesma salvação. Para proporcionar que Cristo nascesse. Deus, Ele muitas vezes quer mexer nas nossas famílias para que Jesus nasça nela. Esse é o propósito de Deus e que nós devemos lembrar. Hoje nós vemos famílias quebradas, famílias desunidas, às vezes até mesmo amizades, né? Que foram rompidas, porque muitas vezes não tinham um Jesus nascido nelas para poder unir essa família. A família só pode ficar unida se Jesus estiver no meio dela. Então nós precisamos entender o verdadeiro sentido do Natal. E o incrível, né, é que eu não vejo pregadores falando um pouco sobre isso, mas eu não vejo ninguém falando sobre José. Muito é falado de Maria, mas José não é tão falado. Mas se nós formos ver, José teve uma importância enorme para que Jesus nascesse. Porque José, primeiro, ele era o homem da casa. Ele era o homem que era a linhagem de Davi. Jesus, ele cumpre a profecia de que o rei de Israel viria da linhagem de Davi, porque José é que era o homem que era da linhagem de Davi, ali na árvore genealógica. Então, José tem uma importância enorme para as profecias se cumprirem e para a vinda de Jesus. E também porque ele era o homem e ele era o protetor. Foi porque o anjo alertou José é que eles saíram e foram salvos da perseguição que o rei Herodes iria fazer. Que aqueles que estavam se opondo à vinda de Cristo teriam. Então, Deus alerta José. José como protetor, como homem. Porque imagine uma mulher grávida fugindo sozinha. Então José teve um papel importantíssimo na proteção de Maria e de Jesus. Em conduzi-las, ser alertado pelo anjo, conduzi-las durante o caminho todo. Porque a gente acha que eles se teletransportaram, porque a Bíblia ela não conta toda a etapa, toda a trajetória, mas a gente pode imaginar que a trajetória da viagem não foi uma viagem fácil. E que José deve ter sido aquele que se colocou à frente e que, obviamente, se colocou na brecha e quem deve ter guiado esta viagem. Até porque eles estavam indo ali para a cidade de origem, né? Ali de Davi, onde o rei Davi tinha nascido e que era da onde José era de quem José era descendente. Então a gente vê todos esses fatos se juntando e a gente tem que lembrar, a gente deveria falar mais sobre isso, sobre a importância de José, a importância, o que ele ensina para nós homens. Você que é pai, você que não é pai, mas sonha ser pai um dia, ou você que é cristão, para você, homem e mulher, né? O que esses personagens nos ensinam e como que sem eles o Natal que nós comemoramos hoje a gente não estaria comemorando se não fosse por todas essas peças, todos esses personagens, todas essas pessoas que Deus abençoou e trouxe para trabalharem juntos para que o Natal acontecesse. E outra coisa também que a gente pode pensar, que eu quero destacar para encerrar esse vídeo, essa reflexão, é de que haviam poucas pessoas no nascimento de Jesus. Se pararmos para pensar, no nascimento de Jesus não tiveram tantas pessoas em volta de Jesus. Nós tivemos os 3 pastores e depois os 3 reis magos. Então o nascimento de Jesus, ele não chamou tanta atenção das pessoas, embora o mundo e muitas pessoas esperassem a vinda do Messias. Poucos foram avisados ou foram chamados a conseguir estar presentes. Porém, se nós pararmos para pensar na morte de Jesus, quando ele se foi, naquele momento,
nós vamos perceber que muito mais pessoas estavam presentes no momento da morte de Jesus, no momento da perda. Muitas pessoas devem ter chorado, muitas pessoas talvez que crucificaram devem ter reconhecido no momento, devem ter sentido aquela culpa, assim como Judas sentiu, e inclusive se matou por não conseguir conviver com a culpa de ter entregado o Filho de Deus, um homem inocente, para as autoridades. Então, se a gente parar para pensar, no momento da morte de Cristo, houveram muito mais pessoas presentes do que no momento do nascimento dele. Isso me ensina uma coisa, que na nossa vida, muitas coisas que nós construímos, muitas coisas que nós projetamos, que Deus coloca no nosso coração, realizamos. Muitas vezes a nossa própria família, nós não damos valor para os nossos pais, não damos valor para os nossos irmãos de sangue, para os nossos irmãos da igreja, para aquele líder, para um pastor, para um amigo. Nós não damos valor para aqueles e para aquilo que nós construímos. Mas depois nós damos valor, nós choramos, até nos sentimos como Judas muitas vezes, com remorso, quando perdemos. Jesus, quando nasceu, não tinham tantas pessoas em volta dele. Mas quando ele morreu, havia uma multidão. Parte arrependida, parte com remorso. Diante da morte, da perda. Só que ele não morreu. Ele ressuscitou. E vive hoje à direita do Pai. Esse é o Cristo que nós adoramos. E não deixe, não perca algo para você valorizar. Se você tem chance de amar o seu pai, amar sua mãe, você tem chance de amar o seu marido, perdoá-lo, você tem chance de amar sua esposa e perdoá-la se houver algum problema entre vocês, faça isso hoje, faça isso o mais rápido possível. Não perca essas pessoas para você depois ficar com remorso e dizer: eu deveria ter amado mais essas pessoas. Eu deveria ter andado com Cristo mais firmemente. Cristo vive, Ele está vivo. Quer nascer no seu coração, no meu coração. Quer andar comigo. Não deixe chegar aquele dia que você não poderá achá-lo, para você então buscá-lo. Deus abençoe o seu Natal. Que essa reflexão faça com que o seu dia 25 de dezembro e todos os dias sejam dias especiais. Que você lembre do verdadeiro sentido do Natal. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E se você não está reunido com a sua família, que Deus te abençoe e abençoe aqueles que estão, os anjos que Deus manda ao seu lado para te consolar, para te fazer companhia. Amém? É isso, gente.